Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro. Esta inquirição vai longa, mas há alguns factos que nós percebemos hoje. Primeiro, relativamente a um modo de prestar depoimento. Em circunstâncias que podem ser, periclitantes nas explicações do Sr. Ministro, opta por remeter para aquilo que a Sra. Chefe de Gabinete disse ontem. E, portanto, fez isso ao longo da inquirição toda, remetendo muitas vezes até quando poderiam ser factos dos quais poderia dar explicações, porque tinha um conhecimento. Talvez agora se perceba, até a pergunta que nós ontem fizemos, se a Sra. Chefe de Gabinete tinha ou não conversado com o Sr. Ministro e outros membros do Governo para preparar a inquirição de ontem. Portanto, estão todos em sintonia, a versão é a mesma, ou pelo menos tendencialmente a mesma. Reparamos também que trouxe factos novos. O que é que trouxe de novo? Trouxe que tinha ligado para o Sr. Ministro da Administração Interna e voltou a referir algo que a chefe de gabinete ontem referiu, mas de forma mais detalhada, sobre as fotocópias que o seu ex-adjunto tirou à noite no Ministério. Que fotocópias é que eram essas? Porque a senhora chefe de gabinete ontem disse que as fotocópias ainda lá estavam. Que fotocópias, que documentos, que matérias é que estão nesses documentos? Hoje o Expresso dá nota de que supostamente o computador poderia conter ou continha informações sobre os cabos submarinos. Quem é que dá esta informação à imprensa? Não foi o SIS, porque o SIS não conhece o conteúdo do computador. O senhor ex-adjunto já não tem o computador. Pergunto-lhe se o Ministério em algum momento comentou com alguém sobre outros elementos que não elementos relacionados com a TAP que poderiam estar nesse computador e já agora se a matéria dos cabos submarinos também foi classificada recentemente ou não, uma vez que essa notícia foi dada pelo Expresso. Reparamos também que trouxe mais testemunhas. A senhora chefe de gabinete ontem falou em 4 testemunhas, hoje trouxe 4 mais 2, nunca sabemos muito bem os nomes, portanto eu acho que era importante clarificar que testemunhas é que são essas. Quem são as pessoas em cada momento que testemunham todos os factos que veio aqui divulgar. Perguntar-lhe também se em face da gravidade dos factos que aconteceram dentro do Ministério das Infraestruturas, tenha lá razão quem tiver, isso ainda não conseguimos perceber muito bem, porque é este embrulhado de contradições, mas eu pergunto-lhe se o senhor, enquanto Ministro, por exemplo, ordenou um processo de averiguação interno dentro do Ministério para fazer o levantamento de que informação é que o ex-adjunto andou a consultar nos últimos meses, por exemplo, quem é que falou com quem dentro do Ministério e quem é que tomou determinadas iniciativas. Fizemos perguntas aqui de forma ininterrupta sobre quem é que ordenou o encerramento do Ministério. Até hoje não sabemos isso. Vai ordenar ou não um inquérito interno? Não é um inquérito, não é uma CPI, não é um inquérito externo, não. É um inquérito interno enquanto o maior responsável da pasta do Ministério das Infraestruturas para saber exatamente o que é que aconteceu dentro do Ministério das Infraestruturas nos momentos quentes que levaram à saída do ex-adjunto, mas também dos momentos que podem ter levado a essa ruptura de relações. E pergunto-lhe se considera, uma vez que insinuou com a questão das fotocópias, se considera que o ex-adjunto pode ter andado a passar informações ou ter essa intenção para outras pessoas, informações sensíveis do Ministério das Infraestruturas. Muito obrigado. O Sr. Deputado Hugo Carneiro, fotocópias sim, percebemos depois que tinham sido retirados documentos, que penso que no início pensámos que era tudo relacionado com, ou seja, que eram apenas no trabalho que o Frederico Pinheiro devia desenvolver no sentido de fazer a recolha da informação para entregar à CPI, e pode não ter sido bem assim. Estamos a fazer esse levantamento. As testemunhas, Sr. Deputado, as testemunhas foram todas identificadas ontem pelo nome em cada momento, pela minha chefe de gabinete. Alguns que eu sei de cor. Digo-lhe, por exemplo, na reunião de 5 de fevereiro, era Marco Rebelo, Rita Penela,
Frederico Pinheiro, acho que também estava a Cátia Rosas. Eu não tive nessa reunião, Sr. Deputado. Portanto, isso foi tudo descrito de forma bastante precisa. Portanto, o Sr. Deputado ficou baralhado. Lhe sugiro que veja outra vez, porque é tão claro, Sr. Deputado. E, portanto, não há nenhuma confusão. Deputado Carneiro. Eu não me importo que o Sr. Deputado clarifique então o que não é claro, não? Sim, porque tem essa reunião, mas também tem as reuniões com a CEO da TAP e hoje disse que até há mais 2 testemunhas, portanto, para além das 4 que foram referidas ontem. Portanto, quer dizer, isso está aí um bocado confuso. Acho que era importante... Testemunhas da CEO da... Essa não estou a perceber, Sr. Deputado. Portanto, houve várias afirmações que fez sobre o que é que aconteceu em cada uma das reuniões, nomeadamente com a CEO da TAP. Portanto, não é só as reuniões que sucederam depois relativamente às notas, não é só sobre essas reuniões, é sobre outras reuniões também. E, portanto, ontem foram elencadas pela chefe de gabinete um conjunto de pessoas nas reuniões relacionadas com as notas, mas há outras reuniões antes onde elenca mais testemunhas. E, portanto, eu acho que era bom para os trabalhos da Comissão que todas essas pessoas que tiveram em cada um desses momentos considera relevantes e que aqui nos trouxe fossem identificadas claramente, porque a forma como diz é sempre no ar. E isso não pode ser dito no ar porque nós não sabemos quem são as pessoas, está a ver? Sr. Deputado, na reunião de 5 de abril, onde eu não participei, foram identificadas nominalmente e detalhadamente pela pessoa que organizou e participou nessa reunião. Depois, a seguir, no dia 24, foram identificados em todos os momentos, nas coisas que eu não participei, nas em que eu participei, que foi a reunião com o Conselho de Administração. Não falei em testemunhas nenhuma, mas estive numa reunião com o Conselho de Administração. E depois estive numa reunião com a CEO, como foi dito ontem, esteve presente Frederico Pinheiro e a diretora jurídica da TAP. Portanto, eu não percebo que baralhação é que existe. As testemunhas das reuniões referidas ontem pela doutora Eugénia Correia, a maior autoridade para falar delas é a doutora Eugénia Correia, pela simples razão que eu não participei dessas reuniões. Tive relatos dados por quem? Pelos participantes e pela doutora Eugénia Correia. E, portanto, tudo, quando reporto as declarações, claro, como eu disse no início, coisas que eu fiz, cabe-me a mim explicá-las. Coisas que outros fizeram, que outros participaram e das quais eu tive conhecimento. Os melhores intérpretes são aqueles que, de facto, neles participaram. E, portanto, não há... portanto, as testemunhas, nas reuniões onde eu tive, não há testemunhas, há participantes das reuniões. E o que eu estou a dizer é só isso. Portanto, eu não percebo a sua baralhação, Sr. Deputado. O inquérito policial está em curso. E eu aqui, sim, como é público, vem ainda agora, acho que foi uma notícia a dizer que a Polícia Judiciária tem as imagens. Do inquérito, sim. Não. Sr. Deputado, eu não tenho razão nenhuma para abrir nenhum inquérito. Está muito claro para mim o comportamento de cada uma das pessoas e a pessoa que devia ser punida, neste sentido, exonerada, já o foi. Portanto, não vou abrir nenhum inquérito para apurar o que quer que seja, porque entendo que aquilo que já sei e que já está devidamente apurado é suficiente. Sim. Sr. Presidente, eu esta questão das testemunhas, para ajudar o Sr. Ministro, eu farei depois um requerimento por escrito, depois será submetida à votação, mas há aqui uma pergunta que não foi respondida claramente. Eu perguntei sobre as fotocópias, uma vez que o Sr. Ministro aqui muito, ênfase deu esta questão das fotocópias, já a chefe de gabinete tinha dado ontem, embora hoje com mais relevo. Eu perguntei claramente que matérias é que tratavam. Ainda que o Sr. Ministro possa não conhecer todas as matérias, disse aqui uma coisa, é que não eram só sobre a TAP. Portanto, saberá, pelo menos... O Sr. Deputado não disse isso. Não seria só sobre vamos deixar só. Depois terá a oportunidade depois de replicar. Portanto, vamos tentar terminar. Não é uma intervenção, é uma pergunta, foi a pergunta que eu fiz. Portanto, aquilo que eu gostava de perceber é que matérias é que o Sr. Ministro já tem conhecimento que constam de algumas dessas fotocópias. E perguntei sobre os cabos submarinos em concreto. E isso não foi respondido. A questão das fotocópias. Sr. Deputado Carneiro, eu não disse que as fotocópias não eram da TAP. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que havia a presunção de que todas as fotocópias tiradas e todos os documentos eram no trabalho de recolha de informação para enviar à CPI. E o que se percebeu é que isso não era inteiramente assim. Repare, o que quer dizer
é que foram tiradas fotocópias não, ou fazendo impressões não para enviar para a CPI, mas para outras coisas, que eu não sei o que são. E isto não significa que não sejam da TAP. Portanto, sobre que não tenho informação nenhuma sobre a questão do computador de Frederico ter, e acho muito estranho que tenha. Frederico Pinheiro não trabalhava todo nessas matérias, nunca trabalhou nessas matérias, são outros adjuntos completamente diferentes dos cabos submarinos, sim. Portanto, não acho... Repare, não há nenhuma razão, enquanto que há razão para haver imensos documentos da TAP no computador de Frederico Pinheiro, não há nenhuma razão para haver documentos sobre cabos submarinos. Posso eu atestar que tenho a certeza absoluta que não... Não, mas não há nenhuma razão, enquanto que no da TAP, sim, porque era nisso que ele trabalhava.